Tenho 75 anos e sim, gostaria de ter tido mais sexo, mas não do jeito que você está pensando. O que vou te contar não é o que parece. Não é um lamento de velha safada, nem uma confissão escandalosa. É algo muito mais simples e muito mais triste do que tudo isso. É simplesmente a verdade. Uma verdade que demorei décadas para conseguir, nem mesmo formular na minha cabeça, e que agora, na minha idade, digo em voz alta sem que a voz me trema muito. Bom, um pouco sim. Treme. Me chamo Conceição. Nasci na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, em 1950. Meus pais moravam em uma daquelas casas estreitas e compridas, com piso de taco de madeira perto da baía, mas sem nunca olhar para a baía como se fosse algo seu. A baía era para os verões, para os domingos, para os turistas. A gente vivia de costas para ela, mesmo tendo a 10 minutos a pé. Isso já diz muito de como a gente era. Minha mãe era uma mulher boa, trabalhadora, organizada, séria. Meu pai também era um bom homem, dos que não levantavam a voz, mas que também não precisavam. Em casa se vivia com uma certa ordem silenciosa. As coisas se faziam porque se faziam, sem explicar muito, sem perguntar muito. Assim era aquilo. Eu, quando pequena, era curiosa, gostava de observar, gostava de entender as coisas, mas havia certos assuntos que simplesmente não existiam. Não é que fossem proibidos, é que não existiam. O corpo, por exemplo. Meu corpo. O que me acontecia quando cresci e comecei a entender que algo mudava dentro de mim. Ninguém me disse nada. Minha mãe me deu uma cinta e uns absorventes um dia sem me olhar nos olhos. E isso foi tudo. Foi assim que eu fiquei sabendo o que era ser mulher. E o desejo. Isso menos ainda. Se a menstruação já era um assunto tratado como algo sujo e secreto, imagina o desejo. O desejo feminino não existia, ou existia só nas mulheres más. Eu desde muito jovem aprendi que sentir certas coisas era no mínimo suspeito. Me lembro dos verões na Barra da Tijuca, o cheiro de mar misturado com o óleo de fritar bolinho de bacalhau. O calor pegajoso de janeiro que entrava por todo canto, as venezianas fechadas em casa depois do almoço, aquele silêncio de sexta que tinha algo de suspenso. Eu ficava no meu quarto olhando para o teto, ouvindo o rádio que meu pai deixava ligado na sala, aquelas músicas lentas dos anos 60, e pensava coisas que depois me envergonhava de ter pensado. No São João, quando tinha 16 ou 17 anos, havia um rapaz do bairro que me olhava de um jeito determinado. Não fez nada de errado, só me olhava, e eu sentia algo que não sabia nomear, e que imediatamente transformava em culpa. Ia para casa e pensava que precisava me confessar. Era isso que me tinham ensinado a fazer, transformar em culpa e levar ao confessionário. O namorado chegou com 22 anos, Edilson, um homem tranquilo, trabalhador do cais de São Cristóvão. A gente se conheceu numa festa junina de bairro. E começamos a namorar como se namorava naquela época, com os passeios pela rua controlados, sem que ninguém dissesse que controlava. A gente se gostava daquela maneira torpe e contida que era a única que sabíamos. A gente se dava as mãos. Às vezes ele me beijava devagar perto do portão. Ninguém me explicou nada sobre a noite de núpcias. Absolutamente nada. Minha mãe me disse para me comportar bem. Me casei sem saber o que me esperava, com uma mistura de animação e medo que agora entendo que era sobretudo desinformação. Pura e simples desinformação. Edilson também não sabia muito mais. Isso entendi com os anos. Ele também era filho do seu tempo. E assim foi nosso casamento durante muitos anos. 43 anos juntos. Edilson morreu há 8 e sinto falta dele ainda. Era um bom homem. O sexo no nosso casamento era silencioso sempre. Era algo que acontecia de noite, com a luz apagada, sem palavras, sem perguntas jamais. Em 43 anos, Edilson me perguntou se eu gostava de algo uma única vez, e eu nunca lhe disse. Nenhum dos dois tínhamos o idioma para essa conversa. Não existia em nosso vocabulário compartilhado. Era como tentar falar numa língua que os dois desconhecíamos.
Eu cumpria, assim é que vivia, como algo que fazia parte do que se esperava de mim como esposa. Não recusava, não me desagradava, mas também não me apropriava. Não era algo meu, era algo que acontecia. Há uma diferença enorme entre essas duas coisas e demorei anos demais para entendê-la. Nunca lhe disse o que gostava porque nem eu sabia que tinha direito a gostar de algo. Isso é o que mais me pesa agora. Eu nunca estive completamente presente no que acontecia, porque ninguém jamais me tinha dito que meu prazer importava, que eu podia querer algo, que podia pedi-lo. Essa possibilidade não fazia parte do meu mundo, não existia no mapa do que era ser mulher. Agora me sento nessa cozinha com o café pela metade e aquela foto do nosso casamento na estante, e às vezes olho para ela e penso na moça de 22 anos. Fico com vontade de lhe dizer: fala, não tenha tanto medo. Há alguns anos, conversando com uma amiga minha, Neuza, começamos a falar dessas coisas pela primeira vez. Já tínhamos os 60 e muitos e a gente riu, mas com aquela risada que tem algo de choro por baixo. Também me lembro de um livro que caiu nas minhas mãos. Havia uma mulher que falava do seu corpo com uma naturalidade que me deixou paralisada. Tratava o desejo como algo normal, e eu o lia escondida quase como se estivesse fazendo algo errado com 55 anos, lendo um livro escondida como se tivesse 15. Isso me diz muito do que tinham colocado dentro de mim. Agora vejo casais jovens na rua, por aqui e pelo bairro. Os vejo de mãos dadas, conversando, rindo, e me pergunto se falam dessas coisas, se dizem o que sentem, se tem esse idioma que a gente não teve. Espero que sim. Não sei, mas espero que sim. Fui feliz. Isso também é verdade. Não quero parecer que estou desfazendo minha vida agora que já não há volta atrás. Porque não é isso. Amei Edilson. Tivemos 3 filhos, tivemos uma vida, a gente riu muito. Houve ternura, muita ternura, mas a ternura e o desejo são 2 coisas distintas. E eu, durante muito tempo, só achei legítima a primeira. Não gostaria de ter tido mais homens. Gostaria de ter tido menos vergonha. Gostaria de ter sabido antes que meu corpo era meu, que o que sentia não era pecado, nem indecência, nem fraqueza. Que eu podia ter desejo e dizê-lo e não morrer por isso. Que podia pedir ao homem com quem compartilhei uma vida inteira que fizesse algo de uma determinada maneira, sem que isso me transformasse em algo ruim. Gostaria que alguém tivesse me dito isso quando eu tinha 16 anos. Qualquer momento teria sido melhor do que nunca, porque eu fiquei tão ocupada em não pecar que esqueci de viver certas coisas que também eram minhas, né? E isso eu não consigo recuperar mais, né? Não nessa idade. O que posso fazer é dizê-lo com a tranquilidade estranha que dá chegar aos 75 e não ter mais tanto a perder.